Saudações de Dia das Pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós estamos fazendo a exposição da visão maravilhosa que teve Ezequiel da cidade santa, do templo sagrado de Deus, a reconstituição dos sacrifícios que foi feita por Zorobabel, por Neemias, por Esdras. Mas também existe uma conotação futura para os nossos tempos, quando o Messias vier. Nós seremos sacerdotes, cujo sumo sacerdote é Cristo. Hoje vamos falar do capítulo, essa minissérie dentro de Ezequiel, que eu chamei de As Visões do Céu. Ela tem 9 capítulos. Hoje vamos falar sobre o 5º capítulo. O 0 foi o 40 de Ezequiel, o 1, 41, o 2, 42, o 3, 43, o 4, 44 e agora o 5, 45. Ou seja, esse é o 5º capítulo, o 6º da saga. A repartição da terra no lugar santo. Quando, pois, repartirdes a terra por sorte em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 enquadrado, e terá em redor um arrebalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que deles se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. Está vendo? Aqui estão sendo ordenanças para os sacerdotes que ministrariam no templo depois do regresso da Babilônia. Só pode ser isso. É claro que a gente pode espiritualizar, porque ele está tendo a visão do céu. Então essas coisas acontecerão depois, no mundo futuro, mundo em que Jesus Cristo será o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e nós seremos seus sacerdotes. Porque lembra, o santuário celestial é referência para o santuário terrestre. O santuário terrestre é parábola para a compreensão da saga humana na terra e o sacrifício de Cristo por nós. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante da santa oferta, e diante da possessão da cidade na esquina ocidental para o ocidente, e na esquina oriental para o oriente. Ocidente é oeste e oriente é leste. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Depois que eles voltassem para Jerusalém, os sacerdotes e levitas teriam
terras, e o príncipe aqui, o rei, teria reservas a ele, de modo que eles não precisassem tomar conta das terras dos povos. Cada tribo teria sua possessão permanentemente. Assim diz o Senhor: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência, a assolação, e praticai juízo e justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, disse o Senhor Jeová. Aqui está escrito Jeová, na versão católica está escrito Javé, pode ser Yahweh. O nome de Deus, na verdade, não é esse. O nome de Deus é não se sabe, porque as pessoas não soletravam o nome de Deus. Quando ia escrever Deus, eles colocavam esse tetragrama, WHYH. Balanças justas e efa justos e bato justo tereis. Quando Jerusalém for restaurada, está dizendo Deus, eu quero justiça. Nada de dois pesos e duas medidas. Nada de tratar um com deferência e o outro com indiferença. A efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e a efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos vos servirão de um arratel. Eu nem conheço esses termos aqui. Mas continuemos a leitura. Depois eu já ouvi na linguagem de hoje. Depois você pode também ouvir na linguagem de hoje. Leia numa Bíblia de linguagem mais moderna, tá bom? É importante que você ouça essa leitura aqui, por isso eu estou fazendo questão de ler linha por linha, para que isso fique inculcado nas nossas mentes. Esta será a oferta que é a vez de fazer: a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato, tirada de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200 da mais regada terra de Israel, para ofertas de manjares, e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor. Você está vendo? A gente não faz mais sacrifício. Então por que essa leitura, vigia? Para que nós saibamos que há correlação do tabernáculo terrestre com o tabernáculo celestial. Santuário terrestre, santuário celestial. Templo terrestre com templo celestial. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe, e os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará expiação pelo pecado, e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. Eram ordens que foram dadas em visão, ou seja, são leis, assim como as leis que Moisés fez. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa e nas 4 esquinas da listra do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples. Assim expiareis
a casa. Qual é a diferença dos que erram e os simples? Os simples aqui talvez sejam aqueles que erram sem perceber. E os que erram, desculpa, e os que erram são os que erram mesmo. Intencionalmente, aqueles que estavam errando dentro do templo, fazendo abominações, adorando o sol, sabendo que estava fazendo idolatria. Por quê? O pecado de idolatria não pode ser cometido por inocentes. Você adora um Deus de pau, pedra, madeira? Se você não tem a consciência de que você está fazendo disso um Deus, Deus não vai te cobrar. Deus só vai te cobrar quando você disser: esse monumento aqui é o meu Deus. Foi Ele que me criou, foi Ele que me livrou da terra de escravidão, que me tirou do Egito, da terra de servidão, do pecado. Então não dá para ser idolátrico sem querer. Você precisa se ajoelhar diante do sol, de uma escultura. Um Deus que não fala, que não ouve, que não anda, que precisa ser carregado. No primeiro mês, do dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. Pão asmo é pão sem fermento. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros, 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias. E o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um efa por cada bezerro, e um efa por cada carneiro, e um hin de azeite por cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Assim diz o Senhor: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia de lua nova se abrirá. Para mim é um prazer fazer essa leitura, porque ela faz parte do grande plano de Deus de colocar na cabeça das pessoas a importância da sua lei. Eles estão falando de coisas aqui que vai acontecer só daqui a 70 anos. Mas Deus está dizendo no ouvido de Ezequiel e está falando: espalhe isso ao meu povo. Eu vou fazer a reconstituição do meu povo. Só que agora eu quero que as coisas sejam feitas em ordem e em decência. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos. E ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor
será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 efa pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles também serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro, 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. Aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pelo que está em frente dele. Veja, isso foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Quando eu era criança, a minha família tinha essa mania. A gente não podia entrar numa casa e sair pela mesma porta. Tinha que entrar pela porta da sala e sair pela porta da cozinha. Você vê aí, ó, resquícios dos ensinamentos bíblicos. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem e saindo eles, sairão todos. O príncipe aqui é o rei. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares, 1 efa pelo bezerro, 1 efa pelo carneiro, e pelos cordeiros o que puder dar. Ou, como diz anteriormente, o que a sua mão alcançar. Achei muito bem isso. Às vezes a nossa mão não alcança fazer alguma coisa muito grande. A nossa mão, nós estamos construindo uma igreja. A nossa mão não alcança uma parede inteira, mas um tijolo a gente alcança. Faça a consulta do seu próprio coração. E quando o príncipe fizer a oferta voluntária de holocausto ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor, cada dia, todas as manhãs o prepararás. No templo de Moisés, era oferecido um cordeiro toda manhã lá pelas 9 e toda tarde lá pelas 3 da tarde. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa de azeite e a 3ª parte de 1 hin para misturar com a flor da farinha, por oferta de manjares para o Senhor em estatuto perpétuo e contínuo. Assim, Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão dele por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum de seus servos, será deste até o ano da liberdade, o ano de jubileu. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é. Seus filhos, eles a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o povo não seja retirado
cada um da sua possessão. O rei não podia fazer mesura com chapéu alheio. O rei queria dar para seus filhos um terreno, então que dê das suas próprias posses. Não pegue dos habitantes da cidade. Depois disso, me trouxe para a entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas do sacerdote, que olhava para o norte. Eis que ali havia um lugar em ambos os lados, para a banda do ocidente. E ele me disse, ele quem? Aquele anjo que estava conduzindo ele. E ele me disse, esse lugar é onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora do átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas, perdi a leitura aqui. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida, e um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse, estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Amém, aleluia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.